Santos faz daqui a pouco a primeira partida da semifinal da Libertadores contra o Cerro Porteño do Paraguai no Pacaembu e quer repetir o feito histórico do Santos de Pelé em 62 e 63. O Campeonato Brasileiro estreou e tem histórias para contar. Reveja a Batalha dos Aflitos, o gol de Túlio que deu o título brasileiro ao Botafogo em 95 e uma partida histórica entre Atlético Mineiro e Botafogo com um técnico conhecido nosso dirigindo o Galo. Os cachorros históricos que marcaram presença nos estádios chilenos. E o grande Vlamir Marques conta a histórica conquista do bimundial do basquete brasileiro em 63. Você vai se emocionar. Olá, boa noite. Grandes Momentos do Esporte está no ar. Aqui ao meu lado, nosso eterno capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. E à minha direita, eu tenho a honra de ter Michel Lohance. Vamos direto para o jogo. O Santos é o único representante do Brasil na Copa Libertadores da América e daqui a pouco joga contra o Cerro Porteño do Paraguai no Pacaembu. É a primeira partida da semifinal entre os dois times. O segundo jogo acontece quarta-feira da semana que vem no Defensores del Chaco, em Assunção. E, capitão, vou tocar a bola para você. O Santos chega na final? Olá. Primeiramente, meus cumprimentos. Estou voltando aí dessa viagem à Alemanha. Lá uma honra recebê-lo de volta. Foi tudo muito bem. Olha, eu acho que o Santos ganha o jogo. Se entrar jogando sério o futebol que a gente está acostumado já, nos acostumaram mal. Agora eles são obrigados a jogar bem sempre. Eu acho que o Santos ganha. E você, Michel? Eu li a coluna do Tostão hoje pela manhã e ele falava, entre outras coisas, sobre o time do Santos, que o Santos não pode depender tanto do Neymar. Pode? Está dependendo? Depende. Ainda mais com a ausência do Ganso. E está sendo excessiva essa dependência, você acha? Perigosa? Não, eu acho que ele foi esperto hoje. Você viu o negócio dele dizer, olha, eu estou pronto para levar porrada? Quer dizer, ele está virando o jogo a favor dele. Quer dizer, ele está ficando mais esperto. Em vez de ser a vítima, ele já avisa todo mundo que os caras vão dar porrada nele. Quer dizer, sabe, o juiz vai ter que tomar mais cuidado. Você concorda com essa teoria, cara? Veja bem, depender de um jogador da capacidade e categoria do Neymar menos mal. É uma coisa normal. Menos mal. A pior se dependesse de um jogador que não se espera muito dele. Eu acho normal. Tem uma outra questão que acho que vale a pena a gente falar aqui, é que o Santos, em nome de dinheiro, né, e como bem destaca um jornal nessa quarta-feira, nem tanto dinheiro assim para os padrões do futebol brasileiro. Abriu mão da Vila Belmiro, onde tem um retrospecto que em alguns momentos a derrota chega a ser coisa rara. É um bom negócio, Michel e Carlos Alberto? Olha, a Vila sempre foi um alçapão, né? Não naquela época que a gente jogava, né? De uns tempos para cá, a Vila passou a ser realmente um local difícil para o adversário. Então o Santos sempre sabe tirar proveito dessa situação. Agora, acho que profissionalmente jogar esse campo no Pacaembu, esse jogo, né? No Pacaembu, sem dúvida nenhuma, foi a melhor saída. Mas envolve mais risco, você acha? Não, acho que não, porque para time bom não tem risco, cara. O time se preparou, tá pronto para o jogo, então, essa é a minha opinião. Na época que eu jogava, pelo menos era assim. Eu só joguei em time bom, então não tinha. A gente ia lá para ganhar mesmo do adversário. Acho que o Santos não corre esse risco. E o Santos se preparou, né? Ele parou, ele recolheu o time, botou os jogadores que são considerados reserva para jogar a partida de domingo, quer dizer, de sábado, aliás. Quer dizer, eu acho que o time está preparado para enfrentar uma situação como essa. Ainda mais que tem jogadores que você não pode negar que o Edu Dracena, o Durval, o Léo, são caras experientes, né? Ele tem que passar para o time a experiência que eles adquiriram. Arouca também é um jogador experiente. Apesar de jovem, é experiente. Sim. E mesmo tendo essa formação de meio de campo, que terá, pelo menos no início, o Muricy já falou isso, quer dizer, o Elano fica armando e depois fica ali Danilo, Arouca. Nisso é que ele vai botar 3 volantes, rapaz. Mas são 3 caras que jogam, né? Como bem lembrou meu amigo Chico Sá ontem no Cartão Verde. Não são 3 volantes duros, né, Michel? Mas não sei, rapaz. Você, quando joga em casa, tem que ter uma válvula, né, para atacar o adversário com força, né? Sabe? Isso com certeza vai acontecer. Eu acho que o Santos vai sair para liquidar o jogo aqui em São Paulo. Liquidar a classificação aqui em São Paulo. Agora,
Jogar com 3 volantes também, por outro lado, tem uma certa vantagem que você pode liberar mais os laterais. E o forte de qualquer grande time e da seleção brasileira são a jogada pelos laterais. Isso já vem daquela época que eu jogava. Se a gente vê o retrospecto, você vê que as grandes vitórias dos grandes clubes brasileiros e da seleção foi sempre quando tivemos o avanço dos laterais. E jogar com 3 volantes, agora temos que levar em consideração que o Elano e o Arouca saem para o jogo também. Eles não ficam apenas ali. Hoje, só uma coisinha para lembrar que ele dos laterais, né? Em 70, o Marco Antônio foi barrado porque você ia ao ataque e ele ia também. E era um perigo, né? Então eles botaram o Everaldo, né? Para jogar marcando, né? E naquela época também só tínhamos um volante, que era o Clodoaldo. Né? É verdade. Hoje tem 2, 3. Então pode liberar os 2. É isso mesmo. Vamos dar uma passadinha também pela Copa do Brasil, né? Que tem mais 2 semifinais que acontecem hoje à noite. Define os finalistas, Curitiba e Ceará no Couto Pereira, em Curitiba, depois do empate em 0-0 em Fortaleza, e Avaí e Vasco na ressacada em Florianópolis. No primeiro jogo em São Januário também deu empate, mas por 1-1. Carlos Alberto, suas fichas serão colocadas em quem aí? Não sei se complica um pouco o Vasco isso, nem tanto, né? Acho que não. O Vasco tem um bom time. Mostrou lá no Campeonato Carioca, no segundo turno. E nessa campanha da Copa do Brasil está mostrando que tem time para conseguir a classificação. Eu acho que o Vasco consegue essa classificação. Agora, o outro jogo, para mim, ponto de interrogação. O Curitiba vinha muito bem, de repente perdeu aquele jogo por Tá 3 jogos sem vencer, né? E aí, isso é até uma coisa, diria até normal. Porque tem time que às vezes vem numa campanha extraordinária, de repente perde um jogo e afunda. Não é o caso do Curitiba, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o Ceará pode até tirar proveito. Agora, eu não me arrisco a dar um palpite nesse jogo, Ceará e Curitiba. É o time brigador, e você, Michel? Eu aposto no Avaí. Eu acho que vai ficar... O Avaí está numa fase de ascensão, sabe? Eu acho que o Avaí é um time modesto, porém batalhador, sabe? Ali ele é aplicado, né? Um time aplicado. Eu acho que tem alguma chance de derrubar o Vasco. Em casa, né? Agora, falando ainda do Ceará e Curitiba, veja bem, o Curitiba tem um grande time, foi campeão estadual, paranaense, invicto, aquela coisa toda. Agora, bateu o recorde de vitórias do Palmeiras. A gente não pode esquecer que o Ceará praticamente desclassificou o Flamengo no Rio. Não, é um time brigador. O Flamengo lá no Rio de Janeiro, então... Também é um time experiente, né? O Ceará não é um time... sem raça, sem... O time do Ceará é um time forte. Então, eu acho que pode surpreender o Curitiba, porque o Curitiba, eu acho que perdeu o ímpeto. E a moral, sabe? É um negócio que o Carlos Alberto falou aí, eu acho que é verdade, é isso mesmo. Né? Quando você tem muita confiança, aí você leva uma pancada, você perde o jeito, né? Bom, falamos de Libertadores, falamos de Copa do Brasil, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, que já estreou com algumas surpresas e tem uma história rica, muito rica. Nós vamos recordar agora 3 momentos marcantes de campeonatos anteriores. Vamos ver ali, Michel. Pela Série B de 2005, Náutico e Grêmio disputaram um jogo que ficou conhecido como Batalha dos Aflitos. Na partida, o Náutico desperdiçou 2 pênaltis e chegou a ficar com 4 jogadores a mais. No final do jogo, o Grêmio, com apenas 7 jogadores, fez o inacreditável. Anderson marcou um dos gols mais importantes da história gremista. Final, Grêmio 1, Náutico 0. Em 95, o Botafogo conquistou seu último grande título. Ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Santos, no Pacaembu, com um gol de Túlio Maravilha, que os santistas reclamam até hoje de impedimento. No Brasileirão de 98, Atlético Mineiro e Botafogo fizeram uma partida histórica. Túlio Maravilha abriu o placar para o Botafogo. Chiquinho aumentou para o time carioca, 2-0. Valdir Bigode driblou o goleiro Wagner e diminuiu. Marques empatou a partida, Galo 2, Botafogo 2. A partir daí, o que se viu foi um show de Valdir Bigode. O atacante atleticano virou a partida 3-2, ampliou a vantagem para 4-2 num belo gol de calcanhar e fez o 4º gol na partida, de pênalti, o 5º do Galo. Início da reação botafoguense, Túlio Maravilha diminuiu.
e Bebeto, no rebote de um pênalti perdido por ele mesmo, encostou o Botafogo no placar, 5-4. E aos 47 do segundo tempo, Tico Mineiro empatou a partida. Final de jogo no Mineirão, Atlético 5, Botafogo 5. Bom, tá aí meio que costurando a história o Túlio Maravilha. Você tem que falar desse jogo, capitão. Esse jogo aí foi incrível. Eu era técnico do Atlético Mineiro, pegamos o time lá embaixo e conseguimos uma reação. E dependia desse jogo o Atlético conseguir a classificação entre os 8. Ficou em nono, né? Com o mesmo número de pontos do Grêmio. Perdemos no saldo. E esse jogo aí, se nós tivéssemos ganho os 2 pontos, o Atlético conseguiria a classificação. Mas foi um jogo incrível. Bom. Nós conseguimos a vantagem quando o Galo estava ganhando 5, nós perdemos assim umas 3 ou 4 chances incríveis de fazer gols. Bom, e o Túlio Maravilha, que costurou esse nosso passeio por alguns jogos do Campeonato Brasileiro, segue ainda atrás do 10º gol. Nesse momento, defende o Leão de São Marcos, que é um time do Espírito Santo. Nós vamos para o intervalo, mas antes você fica com a beleza dos 3 gols mais bonitos da primeira rodada do Brasileirão, escolhidos pela nossa equipe. E verá também uma tragédia vivida por Rodolfo, do Grêmio. Até já!